Olá, o Entrevista Angola de hoje tem como convidado um chefe de família, um homem empresário, bem conceituado, um brasileiro, mas que nós podemos chamá-lo de mangolé. Eu falo de Paulo Sodré, um homem que tem sido responsável da grande parte do desenvolvimento a nível de construção civil no nosso país. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você por estar aqui. Paulo, normalmente eu tenho como costume deixar os meus convidados à vontade e eu tenho uma pergunta que já é uma tradição, né? Mas antes de lhe fazer essa pergunta, eu gostaria de saber do que o Paulo mais gosta de falar. Gosto de falar hoje em dia do trabalho que a gente faz aqui em Angola, né? Que além de ser um trabalho que nós estamos desenvolvendo há 6 anos, é um grande prazer a realização disso tudo, né? Ok, Paulo. Então, a pergunta é, como se autoavalia? Meio difícil de falar, mas é assim, eu me considero um batalhador, né? Há muito tempo que eu venho lutando com várias coisas no Brasil. Nós fomos os primeiros a fazer condomínio de quintas lá, muitos anos atrás, e uma série de outras coisas no mercado imobiliário e outras coisas. Ter vindo para cá, hoje, um grande prazer, mas no começo, quando nós chegamos aqui, não conhecíamos ninguém, né? Então eu acho que a soma de todas essas coisas, dessa luta, eu acho que, antes de mais nada, não um desbravador, mas um grande guerreiro para poder conseguir vencer essas dificuldades que inicialmente todo mundo tem quando chega aqui sem conhecimento nenhum, ainda mais há 6 anos atrás. Paulo Sodré, que é um dos sócios da Build Brasil em Angola. Normalmente, na maioria dos meus convidados, eles têm sempre histórias importantes a contar sobre de onde vem. E eu gostaria de saber um pouquinho de onde o Paulo Sodré veio, de que família, como foi a sua adolescência, a sua infância, histórias caricatas que pode nos contar. Eu tenho 3 irmãos, eu sou o 4º filho, né? Sou o mais velho, meu pai é publicitário, né? A vida inteira foi publicitário. E eu, desde pequeno, sempre gostei muito de fazer negócio, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos, meu pai até me emancipou, eu fiz minha primeira viagem para fora. Eu, na época, gostava muito de motocicleta, abri uma loja de motocicleta no Brasil, estava iniciando. Então, fui para uma feira em Milão, onde peguei uma série de representações, assim por diante. Sempre fui buscar, naquela época o mundo não era globalizado. Brasil, as coisas aconteciam muitos anos depois do que a Europa e Estados Unidos. Então, sempre tive a tendência de buscar muitas coisas fora do país e trazer para o Brasil, né? Novidades como centros esportivos, que naquela época não tinha, rink de patinação, motocicleta, todas essas coisas. Isso acabou me dando uma experiência de vida muito boa, né, com o passar dos anos, porque viajava muito e assim por diante. Daí as importações no Brasil fecharam e eu comecei a fazer empreendimentos imobiliários. Dos irmãos era o mais destacado? Era o que mais não que se gostava de fazer com... negócio, pelo menos, né? Isso sempre fui de ir buscar coisas e meio inquieto em relação aos negócios. Sempre busquei novidades e, graças a Deus, fui bem sucedido. Agora, essa luzinha de homem empreendedor já vem dos seus antepassados, dos seus pais? Meu pai é uma pessoa muito mais tranquila, né? Um publicitário e não tem nada de comerciante. Minha mãe talvez tenha mais essa maneira que eu tenho de ser. Mas isso acho que está muito mais voltado à vontade de querer fazer novos negócios, né? Talvez aí seja um diferencial, cada um tem uma característica. Okay. Mas eu acho que aí está o diferencial de ter o feeling de buscar novidades, que é o nosso perfil aqui. E como é que surgiu a ideia, a oportunidade de poder sair de Angola, sair do Brasil? Já sei que já teve outras experiências de buscar negócios fora, mas quando é que surgiu a ideia de ter que sair do Brasil e assumir a responsabilidade de se instalar em Angola e ter o papel importante na reconstrução de Angola?
Foi até sem querer. Nós sempre, depois que eu comecei a fazer empreendimentos imobiliários, foi quase todos eles condomínio de quintas. Fomos os primeiros, algumas coisas na cidade, mas principalmente condomínio de quintas. Então eu sempre tive ligado a fazenda, coisas desse tipo, mexia na zona rural. E nessa época a gente tinha uma empresa de café, a gente produzia e distribuía café, e tinha um cliente nosso que já era uma trade, tinha negócios em Angola. E como ele sabia que a gente já tinha feito muitos empreendimentos imobiliários, nos convidou para vir fazer um empreendimento de alto padrão aqui. E ele não tinha conhecimento, acabei vindo, esse empreendimento não deu certo, mas eu vi o potencial que tinha e acabei ficando. Ok. Nós vamos mostrar agora um vídeo. Estamos à conversa com Paulo Sodré, um dos sócios da Build Brasil. E eu gostaria que você prestasse atenção agora nesse vídeo que fala um pouquinho daquilo que é a Build Brasil, 6 anos no nosso país. Amigo angolano, há 6 anos que a Build Brasil está em Angola. São mais de 1.100 angolanos com emprego garantido, além de outros milhares de empregos indiretos. 150 unidades habitacionais entregues em 2009, 500 entregues até ao final de 2010 e mais de 3.000 previstas para 2011. Uma parceria sólida, firmada com investidores, sócios e principalmente com o povo angolano. Traduzida em grandes projetos como o The One, o primeiro apart-hotel duplex do país, as Quintas do Rio Bengo, um luxuoso condomínio de quintas, a Pastelândia, a maior rede de pastéis do Brasil, sucesso já no Bela Shopping e agora também no Maculuço. Bem morar, bairros planeados com casas e apartamentos. Para mostrar que o compromisso da Build Brasil será permanente com Angola e o seu povo, a empresa agora passa a chamar-se Build Angola. Uma empresa cada vez mais preocupada com o bem-estar e a qualidade de vida do povo angolano. Prova disso, a Build Angola está a lançar o Nosso Lar, um projeto imobiliário inédito no país. Com o Nosso Lar, a Build Angola vai mostrar que é possível morar com muita qualidade e por um preço que você pode pagar. Com o Nosso Lar, você vai ver que agora dá. Build Angola, 100% comprometida com Angola, 100% comprometida com o povo angolano. Ok, você acompanhou então esse vídeo que espelha um pouquinho do que nós estamos falando, do que vamos falar e daquilo que é já a Build Brasil. Paulo, exportação, vocês têm toda a estrutura que vos sustenta nos vossos empreendimentos no Brasil, aqui em Angola. Tudo isso foi minuciosamente pensado, há um gestor que vos acompanha em tudo isso. Como é que a Build Brasil trabalha para poder trazer para Angola o necessário para fazer as construções que tem feito? Uma das grandes dificuldades que nós tivemos até hoje foi exatamente isso, né? A logística aqui não é uma coisa muito fácil e também a gente tem que aprender com o passar dos anos como é o mecanismo do Brasil para poder vencer essas dificuldades. Hoje nós temos em cada área, que aí talvez tenha sido a base do sucesso que a gente está tendo. Hoje nós temos em cada segmento, nós temos em torno de 70 brasileiros, temos 995 angolanos trabalhando conosco e como nós somos uma incorporadora, 690 mais ou menos chineses no grupo trabalhando diretamente. E a gente precisa fazer de tudo, vocês sabem. Então, um dos grandes, para a gente ter conseguido esse diferencial de preço, que hoje nós temos o melhor preço de mercado, o menor metro quadrado, preço melhor vendido no mercado hoje é nosso, a gente teve que buscar alternativa de sistemas construtivos e principalmente o material que nós não conseguimos aqui, importar com o melhor preço possível, ou do Brasil, ou da China, ou de onde for. E também começar a produzir cada vez mais aqui.
Então hoje a gente tem uma série de produtos desenvolvidos aqui para poder baratear o custo e conseguir vender pelo melhor preço de metro quadrado. O grande desafio é ir buscar esse sistema todo de importação fazer funcionar. Paulo, nós vamos a um breve intervalo. Estamos a conversa então com Paulo Sodré. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com todos vocês. Estamos de volta à Entrevista Angola e hoje o meu convidado é Paulo Sodré, um dos sócios da empresa Build Brasil. Paulo, falamos um pouquinho da sua juventude, do seu lançamento no mercado empresarial, também da Build Brasil chegando em Angola. Hoje a Build Brasil tem cerca de 10 empresas ligadas ao grupo. Qual é o segredo? Como é que é feita essa administração, essa distribuição e por que uma empresa consegue tanto sucesso num país que tem apenas 8 anos de paz? Primeiro, eu acho que assim, tem inúmeras possibilidades, né? A gente tem inúmeras alternativas em quase todos os segmentos. Hoje, ainda por se fazer em Angola. O país crescendo, antigamente importava tudo, cada vez mais as coisas têm que ser produzidas aqui. Então, tem inúmeras oportunidades para quase todo mundo. Como a gente tem uma série de coisas em segmentos diferentes, como o ramo de alimentação e etc., a gente, no que não domina, nós vamos buscar um parceiro top no Brasil, em outro lugar, que tenha conhecimento dessa área. Esse parceiro teria, talvez, como outros, muita dificuldade para vir para cá, para poder estar se instalando, conhecendo, etc. Como isso a gente tem com facilidade, temos a construção e etc., mas todas as facilidades hoje, desses anos que aprendemos para chegar até aqui, a gente traz qualquer segmento e consegue, em curto espaço de tempo, viabilizar isso. Então hoje, por exemplo, o empreendimento mais novo que nós vamos lançar é um centro comercial, um mall, um shopping a céu aberto, onde lá nós, além de vendermos uma série de lojas e espaços a terceiros, estamos podendo concentrar a maior parte dos negócios que estamos trazendo para cá. O mundo todo teve aí, 2008, principalmente 2009, momentos de crise, momentos difíceis, que parecia que não iria chegar em Angola. Em 2008 não se falava de crise em Angola. O mundo sofria, o mundo padecia, mas Angola parecia que estava bem, tudo certo. Hoje, as conversas nas rodas empresariais já inclui crise. Isso foi o que? Deveu-se a quê? Por que Angola atrasou a reconhecer isso? E como o Paulo vê o mundo imobiliário hoje no nosso país? Eu acho que no segmento, por exemplo, imobiliário, que teve um impacto grande, onde mais sofreu isso, onde eu vejo que mais sofreu, isso foi principalmente nos imóveis de alto padrão. Porque todo o período desses últimos 8 anos para cá, quase a totalidade do que se fez foi imóvel de alto padrão. Principalmente concentrado na região sul, Talatona, Benfica, etc. Eu acho que isso era um pouco fora da realidade. Inúmeras pessoas compravam por investimento e etc. E não atendia muito a necessidade do angolano de moradia. Então, existia uma especulação muito grande. Com essa situação de crise, um pouco de susto das pessoas, esse mercado foi o primeiro a parar. Como nós sempre buscamos empreendimentos com diferencial do que ninguém estava fazendo, foi o caso de quando a gente fez o The One, que era uma parte hotel, as Quintas do Rio Bengo, que é um primeiro empreendimento onde estava ligado ao lazer, ao fim de semana, né, do angolano. Toda cidade grande como Luanda, o sonho de qualquer qualquer pessoa que mora numa cidade grande como essa, ou é ter uma casa na praia ou é ter uma quinta. Isso é todo o país do mundo. Exato. Então nós fomos o primeiro a fazer isso, e hoje nós estamos focados nos imóveis de classe média e classe média baixa. Por isso eu acho que nós não sentimos a crise como nos outros segmentos, de imóveis de alto padrão. Nós hoje temos a Build Brasil como a empresa que dá a possibilidade
da classe média baixa comprar sua casa num preço que é uma renda. Por exemplo, tem as casas a partir de 800 e poucos dólares, é menos até do que uma renda de um apartamento na cidade de Luanda. Esse conceito foi para manter o nível de construção da Build Brasil, ou foi também uma forma de, digamos, driblar um pouquinho a crise, não ser surpreendido como outras construtoras foram e continuar o vosso ritmo de construção? Um pouco das duas coisas. Eu acho que, na minha maneira de ver, era muito imóvel só atendendo o alto padrão. Então, antes da crise, a gente já veio trabalhando, porque para chegar nesses dois produtos que nós temos hoje, teve que ter um trabalho grande de desenvolvimento, de buscar tecnologia de ponta, equipamento barato, produzir coisas aqui para atingir esse preço, como eu já falei. Então, nós já íamos nesse segmento, porque ninguém estava. A gente sempre foi buscar nichos onde ninguém atuava. Okay. Tem menos concorrência, mais fácil, assim por diante, de estar no mercado. Quando veio a crise, nós já estávamos preparados para esse produto. E como ninguém ainda tinha entrado nesse segmento, obviamente, né, ficou muito mais fácil. Então, hoje, e esse outro produto que ainda nós não lançamos, nós temos o Bem-Morar, que tem essa faixa de preço que você disse. Exato. O novo produto que nós vamos lançar agora, estamos lançando, né, que vamos lançar, estamos nos preparando para lançar nesse momento, que vai chamar Nosso Lar, esse sim vem atender de verdade uma outra faixa que o Bem-Morar não atendia. São casas a partir de 119 mil dólares. Isso financiado vai dar uma prestação muito menor. Mas o que a gente sentiu, até por surpresa nossa, inúmeras pessoas nessa faixa do Bem-Morar, que já é em torno de 200 mil dólares, 220, e agora vão passar de 119 a 159, todas casas de alvenaria, né, com acabamento muito bom, não é porque ela é mais barata que não é uma casa boa, pelo contrário, tão boa quanto. Nós fomos buscar essa diferença de preço em sistema construtivo, em tecnologia. Então, essa casa, hoje, com essa faixa de preço, por surpresa nossa, a gente viu inúmeras pessoas que têm condição de comprar até a pronto. Nós estamos fazendo um trabalho corporativo dentro das empresas, e inúmeros trabalhadores, que a gente sabe, uma geração de angolanos que não teve oportunidade de estar comprando sua casa própria. E agora chega esse momento. Então, nas empresas, que as empresas facilitam um pouco a tramitação junto a banco e etc., a gente tem tido um sucesso enorme. Aí sim é onde funciona mais o financiamento bancário. E a banca tem correspondido nesse sentido? É possível um funcionário público poder aderir a esse projeto, comprar uma casa e o seu salário poder pagar e ainda sobrar para poder se sustentar? Houve toda essa informação para que realmente os angolanos possam ter o seu sonho da casa própria realizado? Claro que nós fizemos essa pesquisa e fomos buscar esse produto para poder encaixar nessa faixa. E ainda estamos tentando, junto às autoridades, junto ao governo, buscar o que ainda está fazendo essa casa custar 119, que é uma T3, okay, com mais de 100 metros quadrados. O que está fazendo essa casa ainda custar 119 ainda é um custo alto do terreno. Porque dentro desse período antes crise, as pessoas colocavam valores absurdos nos seus imóveis, né? Então, se nós conseguirmos, porque o direito de superfície hoje é uma coisa barata, acaba o imóvel saindo barato, mas você dificilmente consegue só pagar o direito de superfície. Nós vamos comprar de uma outra pessoa que já coloca um preço enorme em cima. Então, o custo do terreno em cima do valor desses 119 ainda é muito alto. Eu acho que agora nós vamos conseguir algumas negociações do governo para estar mais dentro do plano do governo de ter habitação a preço barato, onde a gente imagina descer para 99 dólares essa casa, mas precisamos ainda encontrar terrenos mais baratos para atender a isso. Paulo, falou da Build Angola, mas nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco vamos voltar, que eu quero saber dessa novidade da Build Angola e também de um balanço geral sobre a Build Brasil e Angola, os investimentos e tudo mais. Paulo Sodré, nosso convidado de hoje. Vamos ao intervalo, já voltamos com você.
Estamos de volta com a Entrevista Angola e o meu convidado é Paulo Sodré, um dos sócios da Build Brasil. Paulo, já falamos um pouquinho de tudo sobre a Build Brasil, mas ainda temos o que é então a novidade. Build Angola. De onde surgiu? O que será a Build Angola? E o que vai mudar? Qual é a diferença a partir de agora entre a Build Brasil e a Build Angola? Primeiro, uma empresa 100% angolana. Quando nós viemos com toda a necessidade do suporte do Brasil em relação aos projetos e etc. Hoje nós temos mais de uma empresa constituída através da ANIP, né, que é o órgão que regulamenta o investimento estrangeiro. Então, como nós temos as empresas totalmente angolanas e cada vez mais, como eu disse, nós temos hoje ainda 70 brasileiros trabalhando e 995 angolanos, né? Então, como nós estamos totalmente voltados ao trabalho aqui e montamos a Build Angola com o lançamento desse empreendimento novo que chama Nosso Lar, até a campanha publicitária, antigamente a gente usou Pelé nos lançamentos, etc. Hoje não, hoje é usado Pedro Zazi e assim por diante, um angolano. Então a gente está desenvolvendo todo o trabalho e conseguimos, dentro de Angola, suprir todas as necessidades. Então a Build Angola é uma empresa que nasceu aqui, hoje atende todas as necessidades a fazer todos os empreendimentos nossos. Vocês têm essas empresas. A Build Angola é lançada. Há um projeto para expandir ainda mais o grupo da Build Angola, ou vocês vão continuar nos mesmos lugares onde estão e esperar que o país cresça mais, esperar que haja mais oportunidades? Eu acho que Angola tem tantas oportunidades que nem nós, nem uma série de empresas vai conseguir suprir. São tantos segmentos, então como uma coisa acaba puxando a outra, né, e as oportunidades e necessidades em Angola são enormes, a gente entrou no segmento alimentação, por exemplo, onde é óbvio que é necessária a produção de verduras, legumes, frutas e assim por diante. Então a gente estamos desenvolvendo um projeto que inicia agora esse ano de produção desses alimentos, onde trabalha no esquema cooperado. Ali vão trabalhar pelo menos 1.000 pessoas, onde eles, além de receberem um salário, eles levam uma cesta de alimentação por semana para casa. Essa fica ali na fazenda Cabiri, na beira do rio Kwanza, porque o projeto é todo irrigado. São 100 hectares irrigados de produção de verdura, legumes e fruta e etc. Para abastecer Luanda e aos empreendimentos nossos. Daí acabamos entrando numa distribuidora de alimentos, que parte, obviamente, a gente ainda tem que importar, não tem condição de produzir tudo aqui. Mas, junto disso, a gente desenvolveu o projeto das fazendas agropecuárias, onde nós estamos entregando, o projeto é fazer em algumas províncias, onde mais justifica em função de chuva e etc, clima, tem mais clima favorável ao gado. Nós temos uma fazenda mãe e uma série de outras fazendas que é um programa integrado. A gente entrega a fazenda chaves na mão, desde a formação do pasto, instalações e o gado principalmente, porque esse momento Angola tem que formar o plantel. Para poder chegar no abate. E nessa fazenda mãe tem inclusive um matador. Mas vocês vão ser apenas fornecedores para talhos já existentes ou a Build também intenciona abrir seus próprios talhos? Não, nós estamos começando a ter talhos próprios e distribuir em restaurantes, hotéis e outros supermercados. Só que essa carne com certeza é o melhor preço de Angola. Em tudo que a gente está entrando é com segmentos assim. Então, inúmeras pessoas nos procuram para fazer parcerias e a gente vai crescendo a possibilidade de negócio. Quando você perguntou se a gente imaginava fazer outros negócios, eu acho que as coisas forçosamente vão crescendo, porque uma coisa puxa a outra e assim por diante. Paulo, não poderia deixar de lhe fazer essa pergunta. Falamos do empresariado no modo geral da Build. Qual a responsabilidade social da Build em Angola? Hoje, como eu disse, nós temos quase a totalidade de funcionários angolanos, diretores em todos os segmentos. E o angolano aprende muito rápido,
é formado muito rápido, essa é a semelhança, improvisa muito como nós brasileiros. E cada empreendimento desse, e fábricas que estão montando aqui e assim por diante, a gente está procurando os empreendimentos bem-morar. E nosso lar, a gente tem sempre área comercial, porque quando permite a área maior, é como se fosse um mini bairro. Então a gente coloca a área comercial, coloca a creche, escola e assim por diante. Nas províncias mais ainda. Por exemplo, no Bengo, nós estamos cuidando da distribuição de água de todos aquelas aldeias, aqueles municípios ao lado que estão ali do Rio Bengo. Nós estamos mais em Catete e em Caxito. Então, podemos dizer que a Build Brasil, que agora será a Build Angola, já é um grande parceiro do governo angolano na continuidade da reconstrução do país? Além de contribuir um pouquinho com a reconstrução, nós e eu me sinto na obrigação de fazer algo por todo esse povo que, além de nos ter acolhido da forma que acolheu, tivemos a oportunidade de desenvolver esse trabalho que está crescendo. Então, essa forma de retribuir, nós já fizemos inúmeras ações onde permite uma qualidade de vida melhor para o povo angolano, para os trabalhadores que nós temos, além de remunerar bem. Dar condição de verdade, colocando creche, colocando escola, dando cesta básica, alimentação, outras formas, produtividade. Todos os nossos funcionários ganham por produtividade. Não é só o salário. E quanto mais produz, mais vai estar ganhando. Então, toda essa forma da gente poder estar retribuindo tudo que nós tivemos até agora nesse país que, além de eu me sentir em casa, nos acolheu de uma maneira maravilhosa e nos deu essa oportunidade enorme. Paulo, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas antes eu gostaria que me falasse um pouquinho do futuro, alguns projetos que tenha mais do futuro, e também que deixasse uma mensagem aos empresários angolanos e até os empresários estrangeiros que estão chegando em outras épocas. O Paulo conheceu outros momentos também, o seu início foi diferente. Que mensagem o Paulo deixaria para esses empresários? Uma vez eu vi uma palestra do Dr. Aguinaldo, da NIP, onde ele falava da necessidade do povo angolano em receber um pouquinho de know-how e tecnologia dos estrangeiros para poder sim estar desenvolvendo isso, andando com as suas pernas e assim por diante. E eu acho que isso, na verdade, é o caminho. Eu não gostaria que os angolanos sentissem, nós estrangeiros, e falando de um modo geral, como vindo no país de vocês para poder estar tirando benefício, ganhar dinheiro e estar indo embora com esse dinheiro. E eu me sinto muito à vontade no intuito de a gente estar passando esse know-how para esses angolanos e a gente vê que eles têm capacidade, uma vez formados, de andar com suas pernas. Então, acho que nesse ponto onde a gente mais contribui. Se os estrangeiros vierem para cá com o intuito de desenvolver seus projetos, mas com o pensamento de contribuir, na verdade, para o desenvolvimento, aí eu acredito que a gente esteja contribuindo. Transmitindo esse know-how, essa tecnologia, e vocês terem condição de estarem caminhando com suas pernas. É esse o caminho que eu acho que é o desenvolvimento real. Paulo, muito obrigado por nos dar esse seu tempo, um homem muito ocupado, poder nos dar esse tempo aqui na Entrevista Angola. Um grande prazer. Eu agradeço e desejo sucesso imenso daqui para frente nesse novo empreendimento, nesses novos projetos, no Build Angola, que tudo corra bem e que possamos ver a Build Angola nas 18 províncias do nosso país. Esse é o Entrevista Angola que fica por aqui. Semana que vem terei um outro convidado, outros temas. E olha, com certeza você empresário que ouviu essa dica, pega firme, porque Angola precisa de homens com firmeza, homens que queiram realmente contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Entrevista Angola fica por aqui. Record, a TV de primeira. Minha comida preferida é massa. Adoro massa. Azul. Angola. Meu pai. A beleza. Trabalho, luta,
constante. Acho que aí a gente vence qualquer dificuldade. Acho que me sinto realizado em termos de sonho, né? Ter um filho na idade que tenho.